Richard era um aposentado que sempre valorizou o debate e a aprendizagem contínua. Ele começou a explorar o YouTube buscando entender melhor os eventos atuais e históricos do Brasil. Inicialmente, ele se interessou por vídeos educativos e documentários. No início, Richard explorava uma variedade de canais, que iam de noticiários a história, a canal de ciência ou documentários. No entanto, com o tempo, o algoritmo do YouTube começou a direcioná-lo para conteúdos cada vez mais específicos e polarizados. Richard começou assistindo a nova velha mídia, na Jovem Pan, onde temas como doutrinação esquerdista, o declínio dos valores tradicionais eram discutidos frequentemente. Essa ideia capturou Richard, que interessado, buscou outras coisas e chegou no curso Olavo de Carvalho, que introduziu para ele uma suposta ideologia de gênero, avisando que Richard passava por uma ameaça à estrutura da sua família. Embora inicialmente cético, a constante exposição fez com que Richard começasse a ver esses vídeos mais regularmente, acreditando, mesmo que não tivesse provas concretas, de que ali havia alguma coisa. Um dia, ele clicou como sugestão, sem muita intenção, num documentário sobre a Operação Lava Jato. Esse vídeo não explicava só eventos, mas também sugeria uma conspiração mais ampla sobre o poder do PT e do comunismo sobre o mundo. Richard passava a ser exposto a Bernardo Kister, Alan dos Santos, Nando Moura, que criticavam o sistema político atual e promoviam uma ideia de retorno aos valores tradicionais. Richard passou a não crer em mais nada que o cercava, a não ser o que refletia as suas novas crenças, e sempre que possível pregava a palavra, passava adiante suas ideias, mesmo que não tivesse tanta certeza da sua autenticidade. Foi através desses canais que Richard começou a cultivar um amor pelo então candidato Jair Bolsonaro, vendo nele um defensor dos valores tradicionais, alguém que falava a linguagem do povo, especialmente apreciando seu estilo direto e por vezes ofensivos. Esse jeito tiozão lembrava o seu falecido pai. Ele defendia Bolsonaro, dizendo que as afirmações exageradas estavam sendo feitas para ajudar e alertar outras pessoas a acordarem como ele. À medida que se aprofundava, Richard encontrou o canal Brasil Paralelo, que reforçava a ideia de que a sua família estava sob ataque e que os culpados seriam os tais dos identitários e da cultura woke, que queria mudar os valores onde Richard tinha nascido. Ele se aproximava de uma identidade nacionalista e conservadora. Começava a acreditar que o mundo estava ruim e que existia uma ordem natural dada que precisava ser reestabelecida. Richard compartilhava essas informações o quanto podia, acreditando que mesmo que aquilo fosse teoria da conspiração, tinha que ter algo verdadeiro nelas. Afinal de contas, ele concordava com tudo aquilo. À medida que o algoritmo do YouTube continuava a alimentar sua curiosidade, Richard foi introduzido ao canal da Brasil Paralelo, que oferecia produções extremamente bem feitas, que narravam uma história alternativa do Brasil, que o levava a cada vídeo assistido um outro vídeo, o colocando num funil de fanatização. E agora ele sentia que, mesmo que já não tivesse mais todas as provas, ele tinha um dever moral de passar aquilo pra frente. Rapidamente, Richard foi jogado a canais de conteúdos extremistas como Sandro Rocha, onde teorias da conspiração envolvendo o alto escalão do poder globalista do mundo. Richard começa a ver as instituições tradicionais, governo, mídia e até educação formal como corruptas, manipuladas e mancomunadas num mesmo projeto de comunismo. A religião, tirando o Papa, o rei da religião, sobra como único refúgio onde Richard se encontra, se sentindo escolhido conforme sua paranoia aumentava. Ele começa a realizar testes de hacking e depois stalking de adversários políticos, coletar informações, o chamado doxing, para enviar para políticos e ativistas aliados às suas crenças, acreditando estar contribuindo com uma causa maior. Essas ações, no entanto, logo o levaram a enfrentar consequências legais. Mesmo assim, ele continuava num caminho que parecia sem volta. Walter, um estudante formado do ensino médio, inicialmente clicou num vídeo de meme motivado pela curiosidade de saber que o professor de história da escola estava mentindo. Num vídeo, um moleque defendia um movimento pela liberdade, que só poderia acontecer através da luta contra os esquerdistas. Mesmo que alguma daquelas coisas parecessem sensacionalista, achava tudo aquilo muito engraçado. Os memes mostravam como a esquerda de fato exagerava, e muitas vezes era contra Deus. Então ele se perguntava, quem é contra Deus? Oh meu Deus. Ele começa, através do YouTube, a entrar num funil, vídeo a vídeo, caindo em temas contra o movimento LGBT, contra as formas de ativismo social, feminismo, movimento negro, e descobre que tudo aquilo ali é culpa da agenda globalista, o tal do movimento woke. Wagner passa a sentir que é um dever compartilhar aquilo para combater essas ameaças.
Aí, ele passa a se interessar por ANCAP, libertarianismo. Ele acha Paulo Cogos um doidinho, hahaha, engraçado, ele pensava. Daqui a pouco luz, meme racista, lol. E quando ele menos vê, tava concordando com o Paulo Cogos? Rapidamente, ele começa a ver como as instituições tradicionais, governo, mídia e até mesmo a educação formal eram corruptas e estavam mancomunadas para o comunismo. Essa história de indústria woke vai cultivando em Walter um sentimento meio paranoide, conspiratório. E à medida que ele vai se fanatizando, vai encontrando um canal e outro, até que chega em Renato 38, um influenciador que explorava a cultura dos chans e do Red Pill, promovendo uma forte rejeição a tudo aquilo que ele chama de pós-moderno identitário. E isso vai formando um clubinho dos contra pós-moderno, contra identidade, formando uma nova identidade. Agora Walter era do STN, o Supremo Tribunal dos Nerdola. Um grupo de amigos que legislava sobre o futuro do mundo tá ameaçado pela Barbie no cinema, com o avanço do globalismo e das formas de controle diretamente do interior do Rio Grande do Sul. É a cabeça de Mipique. Pode esconder o review Mavadão, mas esse canal não esconde não. Terça-feira, review completo desse lixo identitário. E o prejuízo é pra todo mundo aí, ó. Ele se sente importante a partir de agora. Sente que tem uma missão maior. A paranoia de Richard e Walter eventualmente recai sobre o ministro Alexandre de Moraes, o mais poderoso, Xandão. Richard enxergava nele um inimigo da moralidade cristã, enquanto Walter o via como um opressor que estava alinhado com a agenda woke globalista. Agora, os dois se veem diante de uma missão. As urnas foram roubadas. Há uma convocação para salvar a nação. Ambos, influenciados por vídeos que assistiam diariamente, são convocados para o levante. Richard e Walter, ambos produto de um mesmo sistema algorítmico, divididos por idade, por classe, por geografia, mas agora lado a lado. Mais do que nunca, se sentindo num movimento antissistema. Heróis, parte dos que despertaram para avisar os outros brasileiros do complô sinistro de controlar a população no avanço do comunismo. Neste dia, Richard chama atenção e acaba preso por apedrejar patrimônio público. E, apesar disso, Walter tem certeza que tudo está armado e que o único jeito de resolver esse problema é lutando ainda mais profundamente para salvar o conservadorismo. Direitos humanos agora, socorro! Essa história, infelizmente, não é única. Aconteceu aos milhares, formando uma juventude que vê no extremismo conservador uma forma de verdade. Conhece alguém que já entrou nesse funil? Pois é essa parte prática da juventude conservadora que veremos no vídeo de hoje. Então, o conservadorismo não é, primeiro, uma ideologia. Nós não temos uma roupagem, nós temos uma visão de mundo, é um estilo de vida. Por quê? Uma pessoa lá do campo, ela pode ser conservadora e ela nunca ter lido nada, mas ela pode ter os valores conservadores. Quais são? Basicamente é você conservar aquilo que é bom. Conservar o que é bom? Ele acha que alguém é a favor de conservar o que é ruim? Burro pra caralho. Oi, você tá por aqui? Suave por aí? Então vamos lá, sem enrolações, porque esse primeiro pedaço já foi gigante. Cê tá bom? Gostou do episódio 1? Deu pra compartilhar por aí, pensar sobre o que tá rolando? Como prometido, a gente vai continuar esse episódio, esse documentário. E se você caiu aqui de paraquedas, bem-vindo. Mas pare agora, volte no episódio 1, que ele é importante pra continuidade do nosso papo. Então, pra gente retomar aquela lista e entender valor a valor que forma o jovem conservador, não tem como antes a gente não fazer o embasamento teórico da coisa. Entender a reflexão histórica que nos fez chegar até aqui. Então vamos lá, começando pelos teóricos e conservadores, e depois de você deixar o seu like, sua inscrição e seu sininho, e conservar a nossa relação que a gente tá criando por aqui. Vamos lá, eu espero. É sério, vou esperar. Pronto. Maravilha, vamos nessa. Espero que você tenha gostado. Vamos em frente e bom vídeo. Talvez fruto da emoção estupefaciente do jogo político e das coisas à flor da pele, seja tendência do campo da esquerda achar que não existe teoria, pensadores estudiosos no campo da direita. E o contrário também é verdade. Mas é claro que por mais que o seu tiozinho do Zap, o seu tiozão do churrasco ou a dona Fátima de Tubarão possam jamais ter ouvido falar nas obras de Roger Scruton ou do pensador Jordan Peterson e não leem porra nenhuma de nada, coisa que não tem nada a ver com classe social, ainda assim são esses estudiosos que criam
refletem e inspiram plágios sobre as bases do conservadorismo brasileiro e sobre onde e por onde ele vai agir. Então poderíamos começar, por exemplo, citando o Edmund Burke, ou o Alexis Tocqueville, o Joseph Gore, ou qualquer um desses primeiros autores proeminentes desse conservadorismo histórico, vamos dizer assim. Mas nenhum deles parece ter se interessado em sistematização ou em construção de uma escola de pensamento propriamente conservador, ou que se via como tal. É apenas com Russell Kirk, no livro A Mentalidade Conservadora, que vai rolar uma organização de uma lista com os principais conservadores e os seus princípios. Quase uma bíblia do mundo contemporâneo conservador. E a primeira coisa tá lá. O conservador é aquele que, abre aspas, se define pelo senso de continuidade temporal do mundo como um mundo fixo, pelo desejo de preservar a ordem estabelecida do mundo. Então tá bom, o conservador é aquele que crê que existe uma ordem moral duradoura. Essa ordem é feita para o homem e o homem é feito para ela, de forma constante, porque as verdades morais seriam permanentes. E é por isso que é preciso conservar aquilo que ele vai chamar de harmonia, uma tentativa de reproduzir a geração anterior como uma crença de que o mundo dado já está perfeito e basta apenas transferi-la. Agora, se existe uma ordem feita para o homem, ela foi feita por quem? Pelo próprio homem, a partir da tutela de alguma entidade superior, criadora, divina. E no caso aqui, estamos falando do Deus cristão e de preferência apostólico romano, mas serve evangélico também e cada vez mais. Mas é por isso que é preciso aderir ao costume, porque Deus é perfeito e já deu todas as hierarquias de mundo. E independente das mudanças tecnológicas, culturais, sociais, os seres humanos vão continuar a exibir os mesmos padrões básicos de comportamento, desejos, necessidades, avarezas, desigualdades, porque tudo já é perfeito e dado pelo divino. Não é possível, então, salvar nada, apenas manter a parceria com o divino. O único jeito de salvar a sociedade, então, para esses conservadores, segundo Kirk, seria fazer isso através da preservação dos valores espirituais e morais como essenciais para a estabilidade e para a justiça. Nesse sentido, Kirk defende então que há uma interconexão inseparável entre política e espiritualidade, fecha aspas. Como se no fundo, então, todos os problemas não viessem apenas de questões morais vazias, mas questões espirituais, o que nos leva a uma inevitável construção de uma batalha do bem contra o mal, pela manutenção do pensamento do bem, que são os conservadores. Por exemplo, pega uma questão polêmica bem marcante como o aborto. Enquanto os conservadores constroem seus argumentos em princípios religiosos e morais, vendo a proteção da vida desde a concepção deste Deus divino e, portanto, da perfeição do que acontece se está dado e foi feito pelo bem, no sentido de isento de erros, é preciso defender essa ordem. Um argumento, portanto, moral emocional. Do outro lado, o argumento vai para o lado da perspectiva secular, dos direitos humanos, acreditando que existem mudanças históricas de valores das pessoas sobre os seus próprios corpos e que a decisão de continuar ou interromper uma gravidez deve ser uma escolha daquela pessoa que está grávida. E que, portanto, é necessário criar leis e políticas para defender e fazer isso da melhor maneira possível para preservar a coletividade. Um argumento que suscita, então, a ordem moral através daquilo que chamamos de dispositivo de racionalidade, razão, argumentos, ou lidos nessa batalha como o mal. Portanto, esse sujeito rejeita a ordem de valor absoluto e de hierarquia moral e espiritual da sociedade. Logo, ele é o mal. Tá dado o desenho da arena política moral, onde se desenrola a batalha contínua entre virtude total e mudança relativa histórica, que é aquilo que chamamos de política. O que, curiosamente, nos confirma a visão de Karl Mannheim que vimos lá no começo do episódio 1, que o conservadorismo se constrói a partir do contra-ataque em face àquilo que se considera agressões do outro, que é preciso então uma geolocalização. Doideira, né? Além do mais, tem uma questão aí temporal, quase filosófica. A mentalidade conservadora olha para o presente como um processo de degeneração de um ideal que se constrói no sonho estruturante, como um processo de degeneração de um ideal. Ideal esse que se constrói lá num passado imaginário, que também não existe, construindo a ideia de futuro olhando para um falso passado. Ficou complicado? Vamos tentar repetir.
Estamos falando aqui de algo estrutural, no sentido que faz parte de vários pensamentos conservadores. A ideia de que vivemos um constante processo de apocalipse moral e que só é possível construir um futuro melhor se voltarmos ao passado, e por isso há um certo fatalismo ou uma tendência de olhar o homem como ruim, corrompido, como a regra do jogo. A impossibilidade da mudança é a tônica de um conservador, que num cenário de guerra torna quase natural buscar os inimigos para se manter nessa constante vigilância, reprimenda e desconfiança como método. Então veja, a ideia de mundo ruindo, apocalipse, fim do mundo peremptório é muito importante para a mentalidade conservadora se construir. Por isso que se adere aos costumes. O conservador costuma trabalhar na chave do poder e das paixões humanas, de conter e reprimir pulsões e desejos de muitos para que poucos consigam viver os seus prazeres. Quando o mundo parece estar ruindo, as pessoas com medo ficam inseguras e isso as faz buscar ideias conservadoras, se apegar naquilo que elas têm, ainda que aquilo seja péssimo, procurar um refúgio na familiaridade, nas estruturas que ela acredita que já funcionou no passado, apesar de não ter funcionado. Há uma vasta e longa lista de conservadores objetivistas, individualistas, como aquelas pessoas que seguem a escola de Ayn Rand, que promovem a valorização do indivíduo e a rejeição de qualquer forma de coletivismo. É a ode, o orgulho ao egoísmo supremo, ao egoísmo mais puro possível, que é, inclusive, segundo os conservadores, falando de si próprios, a diferença entre um conservador e o campo da esquerda. A desigualdade, para os autores conservadores, é vista como um mero desvio natural que se conserta pelo próprio capitalismo, ou que a ordem natural divina quis assim. A igualdade é vista como os conservadores para além do impossível. Ela é necessária e, portanto, devemos nos confortar com a natureza humana péssima, corrigindo no máximo um desvio ou outro. O que Ayn Rand vai chamar de egoísmo racional, por exemplo, vai trazer essa ideia de atomização do indivíduo isolado do seu meio, como se cada um nascesse com a sua própria mente, fora do contexto social, e que só os seus próprios interesses importam. Portanto, a maximização de si próprio, dos seus desejos e a contemplação máxima do alto prazer é o que para Rand se resume como a base dos desejos conservadores. Para ela, por isso que o altruísmo não significa ajudar as pessoas. Altruísmo, na verdade, é um sacrifício coletivo que coloca os interesses dos outros acima dos meus, e só os meus interessam. Porque o real objetivo moral, segundo Ayn Rand, é a própria felicidade do indivíduo que não se conecta ao meio e que só satisfaz os seus próprios desejos quando não está no coletivo. Portanto, o único papel legítimo do governo, se é que há algum, seria proteger os direitos individuais, garantindo a liberdade, a propriedade e a vida desse cidadão isolado. É daí que decorre a lógica de que é necessário, então, um governo de que vai manter as rédeas do poder no colarinho, para sustentar os valores que já estão aí, os valores do status quo. Daí que nasce o tesão no grande ditador, ligado a essa estética da tradição, das armas, da propriedade privada e de todos os valores que possam desfrutar o egoísmo racional. A Revolta de Atlas, um romance ficcional que é lido como política filosófica por esses conservadores, é a maior obra de Ayn Rand. E apesar de ter visto o filme, eu admito que o livro eu nunca tanquei até o final. É frio, indiferente, distante do outro, porque é óbvio, se um indivíduo coloca os seus desejos acima de tudo, suas vontades acima de todos, isso rapidamente vai colidir com outro indivíduo, criando esse estranho paradoxo de coletivo de individualistas. E agora você me diga aí que é uma coincidência que a Ayn Rand tenha defendido que os europeus estavam certos de terem invadido e expulsado as tribos indígenas das suas terras, porque já que eles não possuíam o conceito da propriedade privada e desejavam continuar na sua existência primitiva, eles estavam defendendo o seu desejo. Já os que invadiram tinham o desejo de invadir. E se para isso era necessário fazer um genocídio, que vença o melhor, né? A ordem tá dada. Entende a falácia naturalista purinha? É o tal fator da aversão ao risco. O conservadorismo é frequentemente visto como uma postura política que valoriza a manutenção do status quo e a aversão a mudanças rápidas
e que vão mudar o topo do poder. Conservadores não gostam de lidar com a ambiguidade. É preto no branco, é sim ou não. O diferente incomoda demais. É dessa ambiguidade que vem a intolerância, por exemplo, a minorias. Não se consegue, no estado de medo, entender a complexidade do diferente. E aí, se apegar a respostas mais fáceis, é o caminho quase que inevitável. As pessoas nesse momento passam a voltar às figuras de autoridade, às tradições, mesmo de modo irracional, para buscar fontes de sabedoria e estabilidade. O conservadorismo vive dessa ilusão atraente pela ordem, pelos patrões, pelos deuses, pais controladores. Lá fora, policiais nos mantêm seguros contra quem está abaixo de nós. O outro, os estrangeiros, os sujos, os rebeldes, os revolucionários. E mesmo entre esses, hierarquia de cima a cima, estímulo da desconfiança, competição e um constante nós contra nós. Todos são suspeitos, todos provocam o mesmo sentimento: medo. A indução do medo pode funcionar como base de um projeto político. Medo de morrer, medo de ser assaltado, medo de cruzar com um pobre no aeroporto, medo do governo, medo da mídia, medo do comunismo. O medo, enquanto afeto político, abre aspas, tende a construir uma imagem de sociedade como corpo tendencialmente paranoico, preso à lógica de que se deve se imunizar contra toda a violência que coloca em risco o princípio da vida social. Então, eu sou conservador por quê? Porque eu quero conservar aquilo que é bom. Ou seja, eu só aplico na minha vida aquilo que passou pelo processo do tempo. Então, o casamento tem 2000 anos de casamento, digamos assim, instituído o casamento. Isso tem dado certo? Tem dado. É perfeito? Não é, mas tem dado certo. Então, eu vou aplicar isso na minha vida. Então, do nada, já querem mudar a base da família. Onde que isso deu certo? Foi aplicado em algum lugar isso? Passou pelo processo do tempo? Não, então eu não vou aplicar para mim. As drogas. Onde que as drogas foram aplicadas deram certo? Passou pelo processo do tempo, viu que deu errado. Então eu não vou aplicar para mim. É básico fazer a conta de conservadorismo. Para Kirk, parece haver um pressuposto de que o conservadorismo sempre parte por rejeitar uma ideia como ameaçadora em primeira ordem, para depois analisada. São essas coisas, para Kirk, que sustentam a ideia de desigualdade como o motor das sociedades, naturalizando ou até reforçando o abismo social entre nós. Um dos grandes pensadores que vai nessa linha e que é muito bajulado pelos conservadores é o tal do Thomas Sowell, no seu livro Ação Afirmativa ao Redor do Mundo, ou A Perfectibilidade, livro do Pondé. Ambos tentam sustentar uma lógica de que a desigualdade é naturalizada pelo ser humano e que até é melhor a desigualdade social, já que, segundo Sowell, a representação equilibrada dos grupos vai ser muito difícil, impossível ou irracional. É melhor assumir isso de uma vez, já que funcionamos assim até aqui. Do outro lado, as propostas de mundo à esquerda, por mais que elas sejam diferentes entre si, sejam anarquistas, comunistas, socialistas ou até sociais-democratas, parecem dividir um mesmo pressuposto em comum: o pressuposto da perfectibilidade, ou seja, de que seres humanos erram e têm a capacidade de se aperfeiçoar, ou melhorar, ou piorar, e de que as coisas estão condicionadas pelo tempo histórico. A reação conservadora valoriza a imperfectibilidade humana incorrigível. Então, o medo, para além de uma estratégia, compõe um programa político. O medo é essencial para a gestão da vida comum de um conservador. É o medo que mantém a base da aceitação das normas e dos bons costumes valendo. É o medo que poda a experimentação. E aí que eu não consigo pensar outra coisa que não desconhecimento, quando alguém vem me dizer que as duas são a mesma coisa. As duas erram iguais, mas não são a mesma coisa. A mensagem central do conservador tem sido que todo e qualquer pensamento sobre a organização do coletivo é, portanto, uma poda dos prazeres do indivíduo e deve ser abolida. Mas eu sei que você pode ser um conservador nesse vídeo, nesse momento, correndo aqui nos comentários para dizer: mas a esquerda também faz isso? Você não vai falar da esquerda? Vou. Faz. Comenta aqui embaixo isso aí, que é só pra mostrar que você não viu. E aí quem viu vai ver que você passou vergonha e vai escrever aumentando meu engajamento. Mas sim, muitas vezes sim. E por isso que é preciso retornar às bases teóricas, às fontes e à história para entender melhor esses processos. É só compreender a forma como os dois pensam o horizonte de futuro. Um almeja que as mudanças precisam ser coletivas,
enquanto o outro busca manter o status quo e a hierarquia. Ambos podem cair na desumanização. Ambos podem errar se não forem vigilantes. Inclusive, não faltam exemplos no mundo de erros e excessos de cada uma das ideologias. Sobretudo quando elas entram em processo de medo, de paranoia, de coisas que acontecem nos dois campos políticos que inebriam, desumanizam e nos afastam dessa compreensão do outro. Mas é só. Agora as coisas começam a se diferenciar. Para o conservadorismo, a negação do outro como um princípio norteador da moral, da mentalidade conservadora é fundamental. Para que se construa a ordem, é preciso uniformidade na desigualdade. Ou seja, a desigualdade, a negação do outro, deve estar sempre na hierarquia do poder. Não se deve cultivar a compreensão das outras formas de existência para que não se perceba de que essa ordem é bizarra e que a gente poderia implementar mudanças. O conservador, então, nesse sentido, é um agente de estagnação. Já o progressista enxerga na diferença, na inclusão e no horizonte do fim dessa desigualdade, não apenas como algo ideal, mas como o potencial real de que é possível mudar a sociedade. E a desigualdade, nesse sentido, não quer dizer uniformidade. Somos iguais porque somos diferentes. A nossa diferença é que constitui a nossa busca pela igualdade. E não a desigualdade social. Então, quando a esquerda realiza atos que fujam disso, que entrem em exclusão, que entrem em opressão, que não busquem essa emancipação da luta pelas desigualdades, ela erra, ela falha. Já quando a direita pratica esses mesmos atos, ela está alinhada com o seu projeto fundamental e aquilo que ela prometeu. Quando a esquerda exclui ou oprime, ela trai o próprio princípio de inclusão que ela promete e que pensa e que faz ela chegar a agir. Quando a direita faz o mesmo, ela está simplesmente sendo fiel ao seu projeto ideológico de aceitar a desigualdade, a exclusão e a opressão como parte da manutenção da ordem. Em outras palavras, quando a esquerda erra, ela erra. Quando a direita erra, ela meio que acertou direitinho. Está alinhada exatamente com o projeto que prometeu, mantendo exatamente as mesmas pessoas no poder há pelo menos uns 500 anos. Então tá aí, para você conservador que já ia me perguntar, ué, mas a esquerda não faz isso? Tá aí respondido. Mas tá vendo como é importante pro conservador o esquerdista para ele negar e aí poder se constituir? A juventude conservadora parece então se afirmar primeiro sobre aquilo que ela não é, para depois buscar estabelecer naquilo que ela crê. Esse processo de formar a identidade através da negação é fundamental para compreender as dinâmicas políticas conservadoras. Este vídeo é financiado por George Soros, Felipe Neto, o próprio Karl Marx. Não! O financiamento deste canal é feito por você. Apesar de parecer que a gente só grava os vídeos, é muito fácil dar o play e tudo mais, esse episódio começou a ser escrito há 9 meses atrás. E esse vídeo que você tá vendo foi gravado 2 meses atrás. A gente tá aqui no passado pra falar com você. E pra gravá-lo, não tem só eu no cenário, não. Atrás das câmeras tem a Jéssica. Depois que a gente grava tudo isso aqui, ainda vai pra mão do Tila, que vai fazer a decupagem, escolher os clipes que você vai assistir, todas as intervenções, nosso artista visual. Daí, ele vai passar pro Gelo, que é quem vai fazer a magia acontecer. Vai fazer a edição. E a edição é muito importante, porque... Aqui nessa câmera aqui. E a edição é muito importante... Porque é isso, senão você não conseguiria ver essa magia acontecendo. Mas isso tem custos, e custos um pouco altos, ou cada vez mais altos. E pra te falar a verdade, um canal como o Normose nunca vai conseguir uma empresa realmente grande pra estar conosco. Os temas que a gente toca são muito polêmicos, como esse episódio, que só restam um financiador, você, que pode manter isso aqui existindo. Você, que banca um pouquinho por mês e faz a diferença. Você, que nos permite escolher temas espinhentos. E até você que é puto, porque a gente tá fazendo propaganda. Senhor ANCAP, você descobriu que nós também vivemos na sociedade do dinheiro. Então essa é uma autopropaganda. Talvez você nunca tenha financiado um canal. Será que não chegou a hora de manter a nossa equipe existindo? Você pode contribuir de várias maneiras. A melhor opção é o nosso financiamento coletivo do Catarse, porque ele é recorrente e nos dá um suporte contínuo pra gente pensar em vários meses, porque todo mês a gente paga as contas. Mas se você não tiver como, ainda tem o Pix, que é só você escanear o QR Code aqui em cima e ele não cobra taxas. Tem a nossa lojinha pra você que quer vestir Normose.
E se nada disso for possível, você ainda pode compartilhar o vídeo para um amigo no Zap ou xingar muito aqui para o algoritmo perceber que isso aqui vale a pena. Só não vale ficar parado, tá bom? Acho que é isso. Falta alguma coisa, Jé? Não. Então, vamos pro vídeo de novo. Ajuda nós. Falou. Por favor, me ajuda. O conservadorismo atual se caracteriza, então, por um sentimento forte de anti-esquerdismo, onde a negação do outro, como acabamos de ver, é um componente essencial da identidade conservadora. E para isso se constituir enquanto um corpus, um arcabouço, ou seja, uma escola, um fundamento, uma base de conservadorismo, é preciso então constituir uma cultura, ou uma contracultura conservadora, algo que mostramos no episódio 1, que Olavo de Carvalho vai chupinhar pra cá e tal. Agora me diga rápido, qual a melhor forma de fazer isso no mundo moderno? A arquitetura das redes sociais. Como também já vimos que aconteceu na história lá nos anos de 2008, durante o nosso episódio 1. A arquitetura das redes é múltipla e descentralizada. Descentralizada com muitas aspas, porque a estrutura ainda está na mão de monopólio de meia dúzia de empresas. Mas a direita começa a perceber, então, esses muitos mundos descentralizados das redes e passa a atuar em diferentes níveis e em diferentes etapas para formar essa contracultura e criar aquilo da tal unidade geracional. Lembra da primeira ideia que abriu o nosso documentário? Olha essa fala que engraçada. Abre aspas. É tão certo que se não tivesse movimento das classes progressistas, os conservadores teriam permanecido inconscientes da sua própria ideologia. Até hoje. Isso tá num texto do Ricardo Vélez Rodrigues, o nosso ex-ministro do Bolsonaro, indicado para ser o ministro da Educação, analisando a mentalidade conservadora. E olha que ele nem foi o pior que a gente teve, hein? É muita contradição. Aliás, vamos falar sobre isso. É aqui que entra, por exemplo, essa ideia de que o conservadorismo usa muito da contradição, da hipocrisia. Por exemplo, quando tenta dizer insistentemente de que a esquerda tenta controlar e dominar o jovem e o seu jeito de vestir, enquanto, no mesmo momento, legaliza projeto de escola militar com cardápio de roupa e de como se vestir. As contradições fazem parte da ética conservadora. E então, acho que você já deve estar percebendo aí, chegamos de novo na tabela que fecha o episódio 1, a lista da mentalidade conservadora. Anota aí as suas bandeiras e as suas contradições inatas. Conservadores defendem, então, ideologia de gênero quando buscam supremacia de gênero, antifeminismo para proteger seus privilégios, pró-família, quando na verdade estão no quarto casamento e traem todas as esposas, contra-identitários, quando na verdade valorizam o masculinismo, que é um tipo de identidade, contra o mundo pós-moderno, que é uma visão pós-moderna das coisas, valores autoritários, e aí são autoritários mesmo. Mas antes de destrinchar cada um desses, vamos falar de demografia. Quem é que são esses jovens conservadores? Quem é que é esse público? Bom, segundo o IBGE, jovem é aquele que está na faixa dos 15 aos 29 anos. Eu não sou mais jovem. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. E esses correspondem a 23% da população brasileira, ou 47 milhões de pessoas, e desses, 16 milhões de evangélicos. Aí, nas estatísticas, aqueles que são filiados mesmo a partidos políticos não correspondem nem a 1% dos filiados nos partidos. O que já é uma questão bem interessante, apesar do jovem estar se integrando muito na política. Ela talvez não seja a política institucional, mas logo depois da demografia, o que chama realmente a atenção na questão é a tal da questão de gênero. As mulheres são, num geral, muito mais progressista que os homens, na maioria esmagadora dos causos, questões, lugares de mundo e assim por diante. Claro que existem algumas pesquisas que eu olhei por aqui que davam alguma discrepância e mostravam que não tinha tanta diferença entre os gêneros. Porém, quando você vai olhar mais a fundo na pesquisa, ela é uma pesquisa que reflete o estado de Santa Catarina. Que surpresa, não é mesmo? Mas, no geral, no mundo, mesmo analisando países com sistemas políticos diversos, a diferença de gênero é gritante. De acordo com a pesquisa do Pew Research Center, por exemplo, há uma divisão significativa entre conservadores e progressistas em quase todos os países do mundo. São as mulheres que agora tendem a adotar as posições mais progressistas, que têm liderado movimentos sociais por direitos humanos, por igualdade de gênero, por justiça social, enquanto os homens, especialmente os mais velhos, são aqueles que inclinam para os valores conservadores. Não que isso surpreenda ninguém, mas é que a disparidade é muito assustadora.
Nesse estudo da Genial Quest, por exemplo, ainda dá pra ver que as mulheres, mesmo as conservadoras, são bem mais liberais e progressistas do que as suas mães e avós, mostrando que houve um avanço e um impulso dos direitos das mulheres, muito provavelmente pela luta e pela conquista do feminismo. Agora, é claro, a Beatriz vai alertar a gente no artigo dela que a gente tem que tomar cuidado com essas abordagens só de números, qualitativas, quantitativas, se a gente realmente quiser compreender a complexidade das pessoas e de como tem categorias que interseccionam, que não são bem assim. Eu decidi perguntar isso pra Beatriz numa entrevista e num papo pra gente entender melhor essa questão. Mobilizar a ideia de que, né, e uma ideia estrutural que eu acho que é da construção da subjetividade humana, né, que é a ideia de que você tem um estado de fragilidade, de que você existem ameaças a você como indivíduo. Eu acho que isso existe, né? Só que existe também uma maneira de você manipular isso, de você usar algo que existe de uma maneira em que você sinta, né, que é aquilo que você vai ter uma resposta de ordem, organização social que vai dar conta disso. Então, existem muitas teorias, né, que é mais do backlash cultural, que é a ideia de que você está mexendo com seguranças que foram constituídas como muito importantes para esses indivíduos, né, que aí diria respeito às questões de masculinidade, né, de certa... E que você, quando você tira isso, você cria uma insegurança. O que eu acho que é verdade. Assim, eu acho que a gente está mexendo com isso, né? E que essas inseguranças, a resposta de você dar, né, dar uma nova organização, como se você pudesse voltar a ter estruturas hierárquicas que existiam, tudo bem. Mas eu acho que também existem inseguranças que são reais. Inseguranças, né, que estão acontecendo, por exemplo, pelo fato da juventude viver numa reconfiguração do neoliberalismo, em que você tem uma estrutura muito precária de trabalho, em que você tem uma instabilidade quase romantizada, como se fosse um desejo do sujeito de viver essa instabilidade ou essas mutações. Então, nesse sentido, eu acredito que que diferentes tipos de inseguranças existem, mas eu acho que existe também estratégias discursivas de mobilizar esses medos e de dizer que o que está acontecendo com você tem culpados. Já até jogo a pergunta pra você. Talvez esteja sentado aí, por exemplo, ser tão basilar a ideia de antifeminismo, a ideia de pró-família, porque existe alguém que está destruindo a família, seja qual família é essa, não importa. E acho que tantos outros mais, não é isso? Sim, eu acho que é um ponto que eu converso muito com as pessoas e que eu gosto de enfatizar porque pode causar uma confusão, quando eu entrevistei, eu nunca irei questionar nenhum sujeito que vire para mim e fale: minha família é muito importante para mim. Minha família é estrutural na minha vida. E isso eu acho que é para muitas pessoas e isso... A grande questão foi como esse discurso de que a família está sob ameaça tem sido importante para você estabelecer quem são os seus inimigos, né? Assim, então, eu acho que a ideia da família como algo muito importante para a vida das pessoas, isso foi uma maneira muito de atrair e dizer, bom, se você valoriza a sua família, né? Então, você logo pode ser que você seja um conservador. Né? Você pode, na verdade, nem saber, nem ter isso não ser uma posição política, e eu escutei muito isso, ser conservador como um estilo de vida, né? Eu sou uma pessoa caseira, eu gosto da minha família, e isso é o meu estilo de vida, e isso teria que se refletir no seu comportamento político. E eu acho muito relevante e importante a gente pensar que não é sobre isso que a gente está falando, é justamente essa possibilidade de pensar que essa sua vivência está sendo ameaçada pela busca de direitos, né, de alguns grupos. E isso eu acho que foi uma construção. Acho que uma outra construção importante é a ideia da família também, como a preservação da família como um lugar de transferência das responsabilidades do Estado.
né? Então, a ideia de que se você tiver uma família, né, você tem ali essa organização, nesse avanço do que a gente tem, né, desse discurso do enfraquecimento do Estado, você vai responsabilizar aquele núcleo familiar por dar conta da própria vida, né? A professora Isabela Calil, por exemplo, alerta, no entanto, que a gente precisa tomar cuidado com as abordagens que não enxerguem as diferenças e as nuances dentro dos grupos, gerando um diagnóstico falso, um olhar genérico sobre o outro, sobretudo sobre essa juventude conservadora que está, por exemplo, nas favelas. Outra coisa interessante também é que, ao contrário do que se constituía normalmente em outros tempos, como vimos no episódio 1, não há mais um grande conflito geracional no Brasil. Ou seja, tanto a esquerda, quanto a direita, quanto o centro parecem estar numa confluência de pautas apesar da idade. Há diferenças e modos de agir, coisas que jovens defendem mais do que idosos e vice-versa, mas, num geral, as pautas batem e há muita juventude conservadora, muita juventude à esquerda, e o mesmo vale para os mais velhos. Na direita, os mais velhos, motivados pela nostalgia, e os mais jovens, motivados pela ideia de falso sistema, catalisado por essa sequência da rebeldia, que a gente já falou tanto ao longo desse documentário. Essa ideia falsa de que essas pessoas são antissistema pega muito, tá? Milei, por exemplo, que foi eleito basicamente por uma base de jovens memeiros, zoeiros, fazendo uma campanha de ética e humor questionável, mas que tinha como base essa negação anti-establishment, pregando o ultraliberalismo, sucateamento do Estado, corte de qualquer auxílio social, porque lembre-se, desigualdade é bom, cada indivíduo por si e foda-se todos. Marketing do absurdo que deu muito certo. Funcionou. Tá aí, eleito presidente, entregando índices assim, de dar orgulho. Liberdade, carajo! Mas, até apontar para os casos de fascismo desses governos, entraram num processo de memetização para perder seu peso, e essa ferramenta enfraquece nosso discurso. Enquanto a direita abusa dos direitos humanos e dos memes sem ética, a esquerda vai ficando cada vez mais comedida em seus discursos. E, eventualmente, até perde a graça. A direita diz que the left can meme, ou a esquerda não pode fazer meme, e muitas vezes isso é verdade. Na recente onda de memes do caso Haddad, que foi apelidado de Taxad, a gente viu uma rede dividida. A direita, aproveitando no momento da taxação proposta pelo ministro da Fazenda, mais implementada pelo centrão do governo, e com um voto massivo de bolsonaristas, ainda assim, a pecha que colou foi do ministro taxador. A direita abusou do marketing do absurdo e dos memes, que tem lá sua graça. Provavelmente, como a maioria das coisas da internet, a coisa surge orgânica e depois algum grupo sequestra para coordenar aquilo e aumentar, tornando a coisa impulsionada. Não importa. Para além do fato da esquerda ter pautado o próprio projeto e não ter conseguido mostrar depois como o centrão manipulou e conseguiu implementar a taxação, o pior foi que a esquerda entrou numa onda de negar os memes, querendo uma resposta lenta, ineficiente ou até meio brega, porque não existe meme positivo. E isso pega muito a molecada, tá? Que não quer nem saber se é uma correção monetária, econômica, só não quer as brusinhas taxadas. E pode acabar, nesse momento, passando o que o Walter passou lá em cima. O que, por exemplo, explica muito bem o recorte de classe dessas pesquisas, que mostram que há também uma forte presença de valores da extrema-direita, valores conservadores, aparecendo cada vez mais em classes cada vez mais baixas, o que não era o recorte comum antigamente. Isso reflete, segundo, por exemplo, o Chiodi, uma forte prova da demonstração de como a exclusão sistemática do sistema político cria só mais ódio, repulsa desse sistema político. Não é à toa que são essas classes que não acreditam mais no Estado. São essas classes que, de fato, precisavam cada vez mais desse Estado e que não têm as suas promessas cumpridas. Quanto mais baixa renda, menor a oportunidade que você tem na sociedade de exercer a sua cidadania. Justamente porque, não sei se todo mundo conhece, existe uma teoria que se chama Teoria da Lei de Ferro, do Michels. É lá de 1912, 20, assim, inicinho do século passado. Que ele falava que os partidos, que são muito ideológicos, quando eles assumem um cargo burocrático, quando eles assumem o poder, eles vão se burocratizando, se profissionalizando dentro da máquina e vão se afastando das suas bases. E daí tem vários autores, inclusive no Brasil, um dos grandes autores é o Augusto Neftali, que traz esse assunto,
aqui da PUC-RS, e ele mostra que, no Brasil, só quem faz isso são partidos de esquerda. Só os partidos de esquerda, que são ideológicos, quando eles chegam ao poder, eles precisam fazer uma burocratização, caminhar para o centro e se desvincular das suas bases. Porque senão ele não consegue, né? Ele não consegue se viabilizar. Os partidos de direita conseguem chegar ao poder e manter a sua ideologia, porque eles conseguem colocar em prática as suas demandas por outros meios, que não simplesmente a negociação política. Então, talvez seja, de novo, né? Um governo progressista no Brasil é um ponto fora da curva. Um governo progressista no Brasil vai sofrer 1000 vezes mais pressões do que um governo conservador ou reacionário, ou autoritário que seja. 2013 foi o que foi, né? E cá estamos nós. É interessante. E aí tá bom. Então esse caldo foi perdido, mas esse caldo foi pra algum lugar. E aí esse jovem vai pra algum lugar, pra alguma comunidade, seja religiosa, seja na internet, e vai se formando. E aí eu queria ouvir esse pós. Então esse jovem vai pra onde se formar e quais valores são passados pra ele nesse momento e por que então vai ficando cada vez mais difícil também de ter contato, de confronto com esse jovem, de questionamento com esse jovem. Ele vai se fechando cada vez mais numa bolha. Como esse processo vai acontecendo com essa juventude que sobra desse caldo, vamos dizer assim? Bom, a grande maioria da juventude vai para a apatia, né? O interesse por política da juventude é baixo. A gente está falando em algo em torno de 60% dos jovens que não têm interesse nenhum em política. Então, ao mesmo tempo, existe a ascensão das redes sociais, né? Então, uma das formas do jovem participar da política, mesmo sem perceber, é através de o que a gente chama de exposição acidental. Então, você entra no Facebook, lá em 2014, né, que bombava muito, você vai ver os seus memes, você vai ver a sua família postando coisas, ali na frente um meme política, né? Existiam muitas páginas de memes políticos na época. E daí você vai lá e curte, daí vai seguindo, depois vai aparecer mais uma postagem, você vai lá e curte. Aquele tempo não é um tempo para obter informação, isso é um tempo de lazer. Tá usando uma plataforma de entretenimento e você se depara com conteúdo político de forma acidental, não foi de forma proposital. E de lá para cá, esse movimento só aumentou, porque o ativismo digital em rede, a produção de conteúdo político em rede, aumentou muito, e o foco do conteúdo criado não necessariamente é informação. Política, assim como tudo no neoliberalismo, virou um produto. Esse produto circula nas mais diversas formas, quanto mais rentável, melhor. E uma das formas de circular o produto política é como entretenimento. Política virou um produto de entretenimento, virou um produto de memes, e a aproximação deste assunto pode ser em cima disso. E aí a gente tem que reconhecer que quem soube dominar esse ambiente foi a extrema-direita, não a direita. Totalmente. Foi a extrema-direita. Totalmente. Se tu entrar no site do PSDB de 2014, 2015, não vai ver nada demais, né? Agora, se tu entrar no site do MBL de 2014, 2015, tu vai enxergar a máquina. A gente tá falando do Facebook, por exemplo, mas quando vem o Reddit, quando vem os fóruns, quando vem o Instagram, quando vem o Discord, quando vem o Twitter, quando vem o Telegram, né? Aí o A iceberg vai produção de lá pra conteúdo baixo. político. Então o que acontece aqui não é que as pessoas de baixa renda são mais autoritárias por algo intrínseco a elas, por algo dentro delas. Claro que não. É só porque elas não têm acesso a essa participação social. E aí, vem um charlatão, um coach, um guru, dizendo que toda essa coisa de política é besteirada e que com ele, com o valor dele de mercado, com privatização, com empreendedorismo, com valores que vão agradar a ele, você vai se dar bem. Mesmo que você seja o funcionário, mesmo que ele seja o chefe que vai te explorar, você cai e acredita. Porque não é como se o Estado também não tivesse em falha constante. Ou vai dizer que tá perfeito. A falsa ilusão do mercado faz com que essa pessoa acredite que uma hora ela vai chegar lá e que basta ela empreender e tudo mais e que ela só não chega por causa do governo.
Essa falsa promessa aprofunda ainda mais o sentimento de desconfiança. E nesse cenário de desconfiança, frustração, exclusão e desempoderamento, há um terreno muito fértil para surgir essas diversas formas de fanatismos que batem com o medo que a gente acabou de falar. É isso que deixa a ultradireita, a extrema-direita, não sei o nome que você vai dar para esse troço, como algo atraente, com essa percepção de antissistema, ainda que ela esteja defendendo o sistema econômico vigente. Eles são contra o sistema de verdades e narrativas que construímos para o pensamento crítico até aqui. Como a ciência. Mas isso é papo para outro dia, eu já vou viajar. Foca aqui na parte da frustração. A frustração com as falsas promessas levam ao ressentimento. O ressentimento é a vontade de procurar culpados, encontrar inimigos. E aí a gente vai fechando cada vez mais o nosso pensamento. E tudo aquilo que a gente foi falando pra trás vai fazendo cada vez mais sentido. Ou pelo menos eu espero que seja assim. Eu escrevi pra ser assim. Espero que esteja funcionando. Mas de qualquer modo, esses jovens que se sentem frustrados e excluídos vão buscar em outros lugares esse sentimento de acolhimento das suas respostas, que eles não veem ou vão vendo cada vez mais nos movimentos progressistas, que são para eles muito políticos. Sério, essa é a ideia. Grande parte dessa juventude conservadora adere ao conservadorismo porque não se vê como político. É contra a ideologia. Diz que gosta de coisas neutras, não ideológicas. E são acolhidos nas ideologias da direita. Alunos do MBL ou dos outros think tanks são recebidos e lidos como em processo de desconstrução. Não são tratados como burros, não são tratados como otários, como rasos. E isso os faz sentir parte daquele movimento. Essa onda de fazer o outro se sentir burro só afasta os outros do seu movimento. Uma das portas de entrada é só uma agenda, né? Às vezes é uma agenda que eles têm e que é muito importante para a vida deles, muito estrutural em como eles se constituíram, seja pela sua trajetória religiosa, pela sua trajetória familiar, né? Que seja, por exemplo, ser pró-vida. Acho que isso é muito delicado, por exemplo. Né, assim, às vezes é uma coisa muito basilar, né, assim, muito central, que foi muito importante para aquela pessoa e de repente ver, né, que dentro de diversas vertentes da esquerda isso está sendo questionado e imediatamente você vai entender, né, que existe um outro grupo que vai defender, que vai representar essa sua ideia. E o que eu acho é que essas então Perfeito. Aqui é importante dizer também do antifeminismo. O antifeminismo desempenha um papel fundamental para as bases do conservadorismo. E eu acho que eu não preciso muito mais falar o porquê, não é? O feminismo é frequentemente visto como uma ameaça real, porque é ele que destrói as hierarquias, é ele que desafia o patriarcado, a superioridade masculina, e por isso é visto como maligno. Como algo que entra na mente das mulheres e acaba jogando contra os homens. A misoginia, o ódio às mulheres, fica tão evidente então nas declarações públicas porque ela exala medo. Mulheres progressistas são vistas como obstáculos mais fáceis, não só por causa da visão machista do sujeito, mas porque ele vê nelas a maior ameaça da sua ordem de poder estar acabando. Então cria grupos de ódio, vai atrás de criadoras de conteúdo mulher, vai destruir políticas, e essas violências simbólicas que começam nas redes sociais, dali a pouco viram ameaças reais. Acho que é importante a gente falar agora de um estudo de caso real e de como uma jovem mulher está resolvendo essa situação de uma maneira muito interessante. Essa é a história de um crime conhecido nacionalmente, que já estava pacificado e com todas as etapas judiciais concluídas. O documentário de uma grande produtora de vídeos do Brasil prometia desmentir as mentiras do caso Maria da Penha. Como uma história de terror, Maria da Penha passa a viver de novo o inferno em sua vida. O documentário, que teve um investimento de milhões de impulsionamento de marketing, apresenta a versão do agressor, o ex-marido de Maria da Penha, diminui a experiência da mulher, insinua que foi ela a culpada pela sua situação e de que o marido é um Zé Coitado. Para isso, chama falsos pesquisadores, ou pelo menos não especialistas, e pessoas famosas de internet que é para garantir o like. A coisa explode tanto que Maria da Penha passa a receber memes, os memes viram ameaças, os memes viram ameaças virtuais, as virtuais viram reais,
e os gatilhos todos usados no documentário pintavam Maria da Penha como um monstro, e o público começava a ir atrás dela na vida real. Uma mulher que já é idosa, que já é lei há década, passa a ter um número significativo de buscas no Google relacionadas à morte, a ódio e ao seu nome. De repente, a polícia passa a analisar que é justo de que Maria da Penha entre de novo para o programa de proteção à violência das mulheres. De novo o terror, antes como tragédia, agora como farsa. E nessa batalha eu gosto de citar, e tenho orgulho de dizer, da minha amiga Caroline Sardá e o que ela tem feito para fazer esse combate na narrativa da Maria da Penha. Caroline tem a sua comunidade forte e desmente as informações feitas pelo documentário uma a uma de modo racional, mas sabe que isso não basta. Depois, ela faz uma análise dos gatilhos mostrando as mentiras e as publicidades que foram feitas por trás do documentário. Ela, como publicitária, vai mostrando todas as táticas e gatilhos para destruir uma reputação. Depois, se divide em várias redes, em vários cortes, para poder falar com diferentes públicos, e não fica só na sua bolha. Sardá também vai ocupar campo e ocupar espaço em lugares que são considerados de direita, ou pelo menos campos não amigos, o que é bastante polêmico, debatível, pessoas podem não concordar, mas é uma estratégia válida. E se você acha que não funciona, basta entrar nos vídeos de Carol, que vai ver muita gente do campo do lado de lá repensando suas posições a partir do caso Maria da Penha. Ainda assim, ficamos limitados por sermos pautados, obrigados a reagir a conteúdos e não propor os nossos. E tá aí talvez uma das dificuldades da esquerda no momento. A direita, numa linguagem simples, simplificadora, ainda que com mentiras, consegue propor coisas pro agora, pro real, pro material, mesmo mentindo. A esquerda tá tentando desenhar coisas pro futuro, e isso não é palpável para muita gente. E assim eu poderia ir debulhando conceito a conceito. Pró-família, num país que 50% dos casamentos estão falidos por causa do modelo proposto de casamento do mundo, onde não se questiona o modelo, mas se aponta o feminismo e a cultura woke por causa dos direitos das mulheres, o culpado pela separação, e não a violência desse modelo. Poderia ir pro lado religioso e apontar o aumento dessas igrejas de teto preto que falam inglês e que estão chamando muitos jovens à base dos mesmos medos de antes. São 5 e pouco da manhã, eu tô cansado, preciso dormir, eu acho que você já pegou o meu ponto. Foi assim que lá atrás as bases de Olavo de Carvalho sobre a tal contra-revolução silenciosa foram sendo formadas. Através da produção cultural, da tomada de poder, criando e influenciando uma geração inteira que agora tem a minha idade e já está criando outra geração de jovens, mesclar espaço físico, construção de comunidade e espaço virtual e divulgação de memes, o uso de retroalimentadores, feedbacks, pessoas de dentro da própria comunidade alimentando aquela comunidade para que o clubinho fique cada vez maior e mais coeso. E por isso era tão importante utilizar o YouTube naqueles períodos, que foi como a gente abriu o nosso episódio. Saiba agora que a realidade não é mais assim. O YouTube mudou, já não divulga mais conteúdo conspiratório como antes, deu uma resposta. O que foi bom por um lado, mas complicou por outro. Além de nós não sabermos como é que o algoritmo funcionava e o YouTube não ser transparente em relação a isso, depois que o YouTube agiu, a coisa espalhou mais ainda. Novas redes sociais à extrema-direita surgiram. Um espaço e uma veia de mercado surgiu para aquele lugar que o YouTube não permitia mais, em redes como o Rumble. A própria Brasil Paralelo agora tá naqueles aparelhinhos de TV, aqueles no estilo meio gato net, sabe? Ou seja, se inserindo na TV, tá se inserindo como um valor de verdade, passando uma impressão de realidade, disputando do lado de emissoras da mídia antiga, disputando, portanto, o senso comum, o discurso do normal, do natural, com muito dinheiro. Enquanto nós continuamos aqui, numa batalha de professores de história, lutadores, ativistas sociais, Davi contra Golias, tentando alertar aquelas pessoas que não caíram no fanatismo violento da extrema-direita, de que existem outras formas de viver a juventude e enxergar o mundo. A maioria das pessoas não tem espectro político definido. A maioria das pessoas acabam acreditando em truísmo do tipo, não sou esquerda nem direita, sou um pouco de cada um, não vejo diferença e tal. A maioria não tá nem aí. Só quer consumir uns memes e pronto. E aqui vem o pulo do gato. É nessa camada de disputa que eu tô preocupado. Lembra que eu disse pra você
lá no comecinho, que o mais importante não era se o jovem era conservador ou progressista, mas que as coisas podem mudar, porque a norma não é comprar um pacote ideológico fechado. Na cabeça de muita gente, na minha incluso, nós esperamos algum certo tipo de razoabilidade, de que as coisas façam sentido, porque elas se cancelam entre direita e esquerda. Mas não é assim que funciona. Os campos, as pautas e as figuras se misturam na cabeça das pessoas. E a todo momento elas estão tentando reorganizar e dar sentido nessa maçaroca que a gente tá vivendo. Acho que isso chega num dos cernes das minhas discussões finais, principalmente quando a gente fala em termos da juventude. Nesses últimos anos, esses processos também têm representado para esses jovens processos de aprendizagem, né? Muitos desses jovens conhecem muito do sistema político brasileiro. Muitos desses jovens estão tentando fazer parte e entrar, né, dentro desse sistema, lidando e fazendo, né, de algumas formas, tendo alguns tipos de posicionamento e práticas de participação, né? Por exemplo, os brasileiros têm uma extrema preocupação em mostrar como eles são estudiosos, mostrar suas referências, mostrar que eles estão estudando. Então, eu acredito que existam processos de aprendizagem. Eu, de maneira nenhuma, diminuo o fato de que, existindo o discurso de ódio, isso precisa ser configurado como um discurso de ódio, mas eu não vejo outro caminho que não seja, né, por meio justamente dessa abertura e dessa tentativa de desconstrução de que, a partir do momento em que você se identifica com uma dessas agendas, você não tem lugar em outros espectros políticos. Então, perfeito. Portanto, vale a pena fazer essa disputa e se colocar como um campo do possível, como um campo do imaginar futuro, o outro, as desigualdades, tudo isso que a gente veio falando de um modo mais saudável, menos paranoico, não usando afetos de ódio, não se fechando às experiências e à cultura do outro. Lembrando de que a vida é uma só e daqui a pouco passa, e de que você não pode ficar vivendo a vida toda fechado, reprimido, com medo. É esse tipo de coletividade que a gente vem construindo aqui no canal nos últimos 6 anos e que eu aposto e acredito que acaba sendo o mais pacífico, o melhor, o mais produtivo para o máximo de pessoas possíveis. E o que eu acho é que essas disputas, elas deviam caber dentro da esquerda, né? Assim, e isso está em disputa, isso não está dado. Óbvio que eu concordo, né? Eu acho que, claro, talvez para algumas pessoas eu estudar isso me torne mais tolerante, ou mais, né, assim, mas o que eu acho é que é o único caminho, e eu acho que essa é a resposta que eu tenho para você. Perfeito. Né? Assim, o único caminho que eu vejo nesse sentido é dizer que os problemas são complexos, né? Dizer que, assim, você tem as questões que a gente lida são muito complexas e elas podem estar em disputa dentro dos campos políticos, dentro da esquerda. A gente vai ter que falar sobre isso e a gente vai ter que constituir, tanto é um assunto delicado, porque muitas lideranças que são entendidas como da esquerda não vão falar publicamente sobre esses assuntos, né? Mas justamente eu acho que a direita ela ganhou esse direito, essa possibilidade de pegar uma série de agendas e ser do contra. Ou seja, a gente apresenta para vocês que vocês estão sendo aqui do contra. Então, vocês vão ser contra a legalização, vocês vão ser contra uma série de coisas. E aí, aqui você tem lugar. E aí, eu acho que isso chega num dos cernes das minhas discussões finais, principalmente quando a gente fala em termos da juventude. Nesses últimos anos, esses processos também têm representado para esses jovens processos de aprendizagem, né? Muitos desses jovens conhecem muito do sistema político brasileiro. Muitos desses jovens estão tentando fazer parte e entrar, né, dentro desse sistema, lidando e fazendo, né, de algumas formas, tendo alguns tipos de posicionamento e práticas de participação, né? Por exemplo, os brasileiros têm uma extrema preocupação em mostrar como eles são estudiosos, mostrar suas referências, mostrar que eles estão estudando. Então, eu acredito que existam processos de aprendizagem. Eu, de maneira nenhuma, diminuo o fato de que, existindo o discurso de ódio, isso precisa ser configurado como um discurso de ódio, mas eu não vejo outro caminho que não seja, né, por meio justamente dessa abertura e dessa
tentativa de desconstrução de que a partir do momento em que você se identifica com uma dessas agendas, você não tem lugar em outros espectros políticos. Então, Perfeito. Se nada é neutro, o que nós temos então é uma multiplicidade de juventudes. As juventudes não se ligam dessa maneira linear, elas se ligam de modos múltiplos, de modos diversos, com muitas diferenças e igualdades entre si. Uma comunidade só se desfaz com outra comunidade e dá acesso, espaço e formação para que se imaginem outros mundos, para que se imaginem uma educação mais crítica. É uma oportunidade de conquistar mentes e corações de jovens através da troca de ideias sincera, olhando no olho, dizendo as coisas como elas são, mas não como um modo de mantê-las como elas estão, mas de vislumbrar como elas poderiam estar. foi um dos achados principais que quando você chega a nível das trajetórias, das agendas, não existe essa, né, não existe esse tipo. Olha, o jovem conservador, ele passou por isso, ele entrou, ele acredita em tudo isso, não tem etapas, né, também tão específicas para se tornar. Foram pessoas com trajetórias muito diferentes, com questões, né, com configurações familiares diferentes, inclusive de classes sociais diferentes, que vieram, né, a se identificar e a progressivamente, isso eu acho que tem uma importância, processos de identificação, isso é uma das coisas que eu destaco, por isso que eu acredito que a gente possa agir, né? Porque eu acho que são processos em que você vai se cristalizando mais dentro, né, de um mundo e de uma representação desse mundo muito fechada. E que eu acho que é uma das grandes questões, são as generalizações, é você dizer que todo mundo é de um jeito específico, que é o que serve, né, à extrema-direita. São as generalizações sobre quem é o imigrante, sobre quem é o bandido, como se essas categorias elas fossem fixas e como se elas fossem, a gente pudesse, né, a priori olhar e falar, bom, esse é o bandido. E é justamente isso que não existe, né? As categorias precisam não ser generalizáveis para a gente conseguir discutir a complexidade do social. Então, olhar para, né, nós não darmos essa unidade para eles é muito importante, porque eu acho que também é estratégico, porque eu acho que essa constituição, né, do que tem sido dado como uma identidade conservadora não reflete a diversidade que existe dentro, né? Então, isso foi constituído, foi feito com o tempo, foi uma eficácia discursiva e, nesse sentido, um sucesso, né, dessa ideia, desse convencimento de uma unificação dentro dessa identidade, mas quando você vai a nível qualitativo, você vai encontrar uma diversidade grande. E eu acho que é nesse campo que a gente consegue trabalhar e é nesse campo que eu sou bastante esperançosa, né? Então, eu acho que olhar para isso e também acho que uma coisa que me chama muita atenção e que é óbvia também, eu concordo com você que pode ser óbvia, mas assim, quantas vezes nessas entrevistas eles falavam sobre percepções das relações de opressão, né? Muitos já tinham, seja por uma experiência com a polícia, seja por uma experiência de um relacionamento amoroso, a ideia de que aquilo não estava certo, de que tinha alguma coisa daquilo que não funcionava e que não se encaixava nesse pacote que era dado, né? Então, como é que eu explico? Tá, tudo bem, vocês me falaram que acreditar nisso tudo é também dizer que a polícia sempre age da forma certa, mas eu tenho experiências pessoais que contradizem isso. Então, eu acho que sim, existe, né? O jovem ele está experimentando, ele está entrando em contato com o mundo, ele também está constituindo, né, essa ideia de como o mundo funciona, de como eu explico o mundo, e eu acho que nesse sentido existem fissuras, existem espaços, e que eu acho que a grande aposta são eles. Lembrando, é claro, que a gente tem, sim, inimigos muito fortes que ajudam a cristalizar tudo isso que a gente está falando, que são as redes, que são os algoritmos. Mas eu acho assim, também a gente precisa, né, há pouco tempo eu tive num evento em que uma pessoa falou, bom, a gente escolhe as nossas batalhas e os níveis delas, não dá para estar em todos os níveis, né? Então, eu acredito nisso, eu acho que o nível que eu estou falando, ele também está no campo da educação, ele está no campo da construção de uma esfera pública presencial, de discussão, em que nós precisamos menos trabalhar com o reconhecimento de identidades, a forma de você entrar aqui.
Você entra a partir do momento que você apresenta todas as suas identidades políticas, as suas identidades, não só, né, esse conjunto. Eu acho que a gente precisa flexibilizar e abrir essa esfera pública de discussão presencial para a digital também, mas eu acho que esse desafio talvez seja muito mais difícil, mas nos âmbitos em que ainda existem encontros, em que existem espaços que esses jovens ainda frequentam, né, por um longo período, então eu acho que nesses espaços a gente precisa conquistar essa possibilidade desses espaços como espaços de exploração, né? Eu não tô querendo fazer com isso nenhum tipo de batalha do bem contra o mal, bandido contra mocinho, dizendo que o meu campo político tá isento ou acima da moral. Não está. Mas se nada é neutro no mundo, eu prefiro lutar pela emancipação e para que todo mundo tenha a sua potência de ser incluída. Se isso é jovem, velho, antissistema, sistema, não sei. Já passei por todas essas etapas e agora só tenho pensado nesse imperativo categórico. E o seu? Qual que é? Antes da gente ir embora, eu tenho umas perguntas pro final do episódio. Como você moldou suas opiniões políticas, jovem? Quais são as influências que te tocaram e quais emoções elas ativaram? Como? Quem você segue te ajuda na socialização de um mundo melhor ou te deixa mais paranoico? Quem você quer deixar te influenciar nas suas decisões? O que você crê? Inclui ou exclui mais pessoas? Se ambos os campos estão em disputa, inclusive a anti-identidade como forma de identidade, talvez tenhamos um ponto em comum na nossa diferença. Talvez seja aí o jeito de construir novas pontes e acabar com algumas rupturas. Agora, sei lá, também assim, se depois de tudo isso, se depois desses 2 episódios, se depois de olhar para o ponto de vista histórico, você ainda veja sentido em ser um jovem conservador, só pra ser do contra, descolado e não sei o quê, sei lá. Te acho meio estranhão. Acho que não tem mais o que fazer. Fazer o quê? Ou melhor, ainda tem. Vou para mais uma tentativa. É preciso entender mais essas identidades. O tal do identitarismo. E agora, esse documentário termina anunciando o próximo. Chegou a hora de falar da tão temida cultura woke. Cultura da lacração. O anti-lacrador. O nerdola, aquele que luta pela justiça social. Todos esses tipos que têm formado muito a juventude. Então daqui pra frente é só hype. Sai agora, já. E eu tô botando muita fé nesses episódios. Eles são uma espécie de continuação desse doc aqui. Nos últimos meses a gente tá falando muito sobre juventude. Já teve vídeo do Juvenoia, esses 2 episódios, o episódio sobre meme e extrema direita. Vários que nos prepararam pra chegar nesse doc do woke. Tudo isso que eu tava fazendo nos últimos meses é pra chegar nesse doc do woke. E antes que você vá embora, feche aqui, comente que faltou falar da juventude evangélica. Faltou mesmo. De fato, quando eu comecei a pesquisar, isso não estava no meu radar e eu entendi o tamanho da juventude evangélica e como ela exigiria um estudo à parte e ficou de fora no roteiro. Quem sabe, outra hora eu coloco por aí. Por último, então, só 2 últimas coisas. Primeiro, pede para as pessoas fazerem react. Pede para os canais de esquerda fazer react, mas pede para canais de direita também fazer react. E por último, é claro, mais uma vez, uma autopubli. A gente não pode, não quer e não vai colocar publicidade nesses vídeos mais polêmicos, nesses episódios que exigem mais limpeza do nosso argumento. Mas para isso a gente precisa de ajuda. Esse episódio começou a ser pesquisado lá em janeiro ou fevereiro. Se você olhar lá no meu Twitter, você vai ver que isso é verdade. Demorou muito para ser feito. Passou pela mão de vários da equipe, tivemos que gravar entrevistas. E isso graças a você que assina esse canal. Por favor, assina o nosso Catarse. Se você nunca assinou um canal, dá pra nós a oportunidade de sermos o primeiro. De verdade, eu capricho muito pra deixar claro que isso aqui é feito com muito coração. São 5h49 da manhã e eu continuo gravando. Considera isso, nos ajude. Acho que eu já chorei o justo pelo tanto de chorume que eu consumi ao longo dessa jornada. É nóis, nos vemos em brevíssimo. Fica suave e falou-se.